O que aconteceu numa terça-feira comum em São Paulo foi gravado pelas câmeras internas de uma Ferrari. 3 ângulos diferentes, áudio perfeito. E até hoje, ninguém consegue explicar por que uma vendedora de carros fez aquilo. Isabela Martins tinha 26 anos e um problema. 3 meses vendendo carros de luxo, 0 vendas. Seu chefe já tinha avisado. Mais 3 dias e ela estaria na rua. Então entrou Marcos Vieira. Quando Marcos Vieira entrava numa concessionária, vendedores experientes inventavam desculpas para ir ao banheiro. Não era só o patrimônio de 400 milhões ou a coleção de 67 carros que intimidava. Era a fama. Existia um fórum online inteiro dedicado a histórias de vendedores que ele tinha humilhado, reviews de 1 estrela, prints de vendedores chorando, um cara que mudou de profissão depois de atendê-lo. Marcos entrou naquela terça-feira querendo uma coisa simples, test drive numa Ferrari, 488 Spider vermelha, mais um brinquedo para sua coleção. 8 vendedores na loja, 7 deram um passo para trás. Isabela deu 3 passos para frente. A primeira coisa estranha aconteceu no segundo em que se falaram. Isabela perguntou: "O senhor quer dirigir um carro ou quer sentir alguma coisa?" Marcos Vieira, pela primeira vez em anos, tirou os olhos do celular. Ninguém nunca tinha perguntado isso. Vendedores normais falam sobre potência, acabamento, exclusividade. Ela estava perguntando sobre isso? A segunda coisa estranha foi o que ela disse depois. "O senhor tem 67 carros na garagem. Claramente não precisa de transporte. Então, antes de perdermos tempo, o que o senhor está realmente procurando?" O gerente da loja começou a suar. Isabela estava fazendo tudo errado. Questionar um cliente, principalmente esse cliente, suicídio profissional. Mas Marcos fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Quando entraram na Ferrari, as câmeras internas começaram a gravar automaticamente. É protocolo padrão em carros desse valor. Foi assim que tudo foi registrado. Isabela no banco do passageiro, Marcos ao volante, motor ronronando. E então ela começou com uma história. Meu pai tinha uma teoria sobre homens ricos e carros rápidos. Dizia que quanto mais carros um homem compra, mais ele está tentando preencher um vazio. Marcos apertou o volante. Qualquer outro vendedor já teria sido expulso do carro. Mas algo na voz dela não era julgamento, era compreensão. "Sabe quando foi a última vez que alguém disse não para o senhor, Marcos? Por que isso é relevante? Porque em alguns segundos eu vou fazer algo que ninguém nunca fez, e o senhor precisa estar preparado." Foi exatamente aos 3 minutos e 17 segundos do test drive que tudo mudou. Isabela olhou pela janela e disse 2 palavras que congelariam o momento. "Para o carro." Marcos achou que tinha ouvido errado. Vendedores não mandam clientes parar o carro. Vendedores bajulam, concordam, sorriem. Vendedores não dão ordens. Para o carro agora. E Marcos Vieira, o homem que não recebia ordens de ninguém, parou o carro. O que Isabela fez em seguida está gravado em 3 ângulos diferentes. O áudio foi analisado. É tudo real. Ela pegou o celular, abriu uma foto e virou a tela para ele. Não dá para ver nas câmeras o que tinha na foto. Só dá para ver o reflexo nos olhos de Marcos e sua expressão mudando completamente. A cor sumiu do rosto dele. As mãos começaram a tremer. Um homem que negociava bilhões sem piscar estava tremendo por causa de uma foto. Marcos sussurrou: Onde você conseguiu isso?" Isabela respondeu com uma calma assustadora: "Essa foto foi tirada em 1987, numa oficina em Santo André. O rapaz à esquerda é você, com 19 anos. Tinha acabado de bater seu Chevette. Estava fugindo de casa, sem dinheiro, sem esperança." Marcos não conseguia falar. Como ela sabia disso? Ninguém sabia dessa história. Ele tinha enterrado aquela versão de si mesmo há décadas. Isabela continuou: "O homem à direita consertando seu carro de graça, dando emprego para você, salvando sua vida quando você mais precisava." Ela fez uma pausa. O silêncio dentro da Ferrari era ensurdecedor. Era meu pai, Roberto Martins, mecânico. Morreu 6 meses antes daquele test drive.
O homem que salvou um jovem Marcos Vieira em 1987 era o pai da vendedora com 0 vendas. As probabilidades disso acontecer eram astronômicas. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, centenas de concessionárias, milhares de vendedores. E de alguma forma o universo colocou Isabela Martins na frente de Marcos Vieira. Mas Isabela não sabia de toda a história. Havia algo que seu pai nunca contou. Um pacto feito em 1987. Uma promessa que Marcos tinha quebrado. Isabela não estava chorando quando disse: "Meu pai morreu achando que tinha falhado. Sabe qual foi a última coisa que ele me disse? Filha, se um dia você encontrar Marcos Vieira, diga que eu não cobro a dívida, mas espero que ele se lembre do que prometeu." Marcos Vieira, o homem que humilhava vendedores por esporte, estava chorando dentro de uma Ferrari de 2 milhões de reais, parada no meio de uma rua em Alphaville. Ele finalmente conseguiu falar. Seu pai, Roberto, ele me fez prometer que quando eu conseguisse, eu ajudaria outros como ele ajudou a mim. Eu prometi, e nunca cumpri. Isabela então fez algo que nenhum manual de vendas do mundo recomenda. Senhor Vieira, eu não vou vender essa Ferrari para o senhor. Aliás, não vou vender carro nenhum. O senhor já tem 67 parados na garagem. O que o senhor precisa não é de mais um carro. Ela pegou as chaves da Ferrari e colocou no console entre eles. O senhor precisa cumprir uma promessa de 36 anos. O que aconteceu depois daquele terceiro minuto mudaria não apenas 2 vidas. Marcos não comprou a Ferrari. Ele comprou 12 carros diferentes, mas não para sua coleção. Isabela não foi demitida. Ela se tornou CEO de algo muito maior. Os 67 carros parados na garagem de Marcos viraram a maior escola de mecânica automotiva de alta performance para jovens da periferia do Brasil. O Instituto Roberto Martins já formou 847 mecânicos. Jovens que nunca teriam chance de trabalhar com carros de luxo, agora são disputados por concessionárias do mundo todo. E Isabela? Descobriram que ela nunca foi apenas uma vendedora fracassada, MBA em Harvard, disfarçada, fazendo pesquisa sobre comportamento de consumo de luxo. Ela estava esperando a pessoa certa, a pessoa que poderia fazer diferença. Como ela sabia que Marcos viria? Ela não sabia. Mas tinha uma foto no celular e uma história do pai. E fé de que um dia, no momento certo, o destino fecharia um círculo de 36 anos. Quando o vídeo do test drive vazou, 47 milhões de pessoas assistiram uma vendedora parar um test drive no terceiro minuto e mudar o rumo de 2 vidas. Concessionárias do mundo todo mudaram seus protocolos. A técnica de Isabela, que ela chama de venda reversa emocional, virou case em Harvard. Mas o mais impressionante não foi a técnica. Foi a prova de algo que Roberto Martins sempre disse para sua filha. Não existem coincidências, existem encontros marcados pelo destino. E quando você faz a coisa certa, mesmo que demore 36 anos, o universo encontra um jeito de fechar o círculo. Há um detalhe que poucos sabem. Naquele dia, em 1987, Roberto Martins não apenas consertou um Chevette, ele escreveu algo no capô do carro, algo que só seria descoberto décadas depois, quando Marcos foi procurar o carro para restaurar. Eram apenas 4 palavras. Um dia você retribui. Marcos Vieira retribuiu, com juros de 36 anos. E Isabela? Ela nunca mais vendeu um carro. Hoje ela ensina algo muito mais valioso: como transformar um encontro de 3 minutos numa mudança para a vida toda. Porque às vezes o que parece ser uma venda fracassada no terceiro minuto é, na verdade, o começo de algo muito maior. O test drive mais importante da vida não é o do carro que você vai comprar. É o da pessoa que você decide ser. O dia que antecedeu tudo à segunda-feira começou com chuva em São Paulo. Dessas chuvas finas e persistentes que transformam a Marginal Pinheiros num estacionamento e fazem todo mundo chegar atrasado. Isabela Martins estava parada no trânsito há 40 minutos, observando o limpador do para-brisa do seu Onix 2018 lutar contra a água, quando o celular tocou. Era o gerente, de novo. Isabela, precisamos conversar. Minha sala, assim que chegar.
Ela nem precisava perguntar sobre o quê. 3 meses, 0 vendas. Numa concessionária onde o vendedor mais fraco do mês anterior tinha fechado 2 Porsches. A loja de carros premium não era lugar para amadores. Era o templo dos carros de luxo em São Paulo, onde milionários iam escolher seus brinquedos e onde uma única venda podia pagar o salário de 1 ano de uma pessoa comum. Isabela desligou o rádio. Precisava pensar. A verdade é que ela poderia ter vendido. Nas últimas 12 semanas, teve pelo menos 15 oportunidades concretas. O empresário do agronegócio que queria impressionar a amante nova, a herdeira entediada procurando o quarto conversível, o jogador de futebol que nem sabia pronunciar Lamborghini direito, mas tinha dinheiro para 3. Ela não vendeu para nenhum deles, e tinha um motivo. Isabela não era quem parecia ser. O crachá dizia vendedora júnior, mas o diploma escondido na gaveta de casa dizia Master in Business Administration, Harvard Business School. A dissertação de 247 páginas sobre comportamento de consumo de ultraluxo no mercado emergente brasileiro estava trancada num cofre junto com as anotações de 3 anos de pesquisa. Ela estava ali disfarçada, observando, esperando. Mas esperando o quê, exatamente? Nem ela sabia mais. O plano original era simples: infiltrar-se numa concessionária de luxo, observar padrões de comportamento, coletar dados para o livro que mudaria sua carreira acadêmica. 3 meses no máximo. Entrar, observar, sair. Mas então seu pai morreu. Roberto Martins, mecânico. 62 anos. Câncer no pâncreas. 6 meses do diagnóstico ao fim. Rápido demais para processar, lento demais para não doer. E nos últimos dias, quando a morfina já não fazia mais efeito e ele mal conseguia falar, Roberto tinha contado uma história que Isabela nunca tinha ouvido. Filha, preciso te contar sobre Marcos Vieira. Quem, pai? 1987. Um menino, 19 anos. Bateu o carro na frente da oficina. Estava fugindo de casa. O pai tinha descoberto que ele era diferente. Tinha expulsado ele. O garoto não tinha nada. Nada, Isabela. Roberto tossiu. Sangue no lenço. Isabela segurou a mão dele. Eu consertei o Chevette, de graça. Dei emprego para ele. 6 meses trabalhando comigo, ensinei tudo. Não só sobre carros, sobre vida, sobre não desistir. Pai, descansa. Não. Escuta. Esse menino hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. Marcos Vieira. Procura ele. Ele vai aparecer na sua vida. Eu sei que vai. Pai, como você pode saber? Porque ele me prometeu. Prometeu que quando conseguisse, ajudaria outros. Como eu ajudei ele. Mas nunca voltou. Nunca cumpriu. E eu sei. Que eu sinto que vocês vão se encontrar. 3 dias depois, Roberto morreu. 2 semanas depois, Isabela largou o emprego numa consultoria internacional e foi trabalhar na Premium Motors. Não era coincidência. Ela tinha pesquisado. Marcos Vieira comprava uma média de 3 carros por ano. Sempre na Premium Motors. Sempre entre março e maio. Era questão de tempo. Senta, Isabela, disse o gerente. Carlos Mendonça, gerente-geral da loja de carros Premium, não era um homem mau. Mas também não era pago para ser bonzinho. 60 anos, cabelos grisalhos impecáveis, terno que custava mais que o carro de Isabela. Ele tinha começado vendendo Fusca e agora comandava o maior templo automotivo de luxo da América Latina. Você sabe por que está aqui? Sei. 3 meses. 0 vendas. Isabela, eu gosto de você. De verdade. Você tem algo diferente. Os clientes gostam de conversar com você, mas gostar não paga as contas. Isabela olhou pela janela. Dava para ver o showroom lá embaixo. 2 Ferraris, 3 Porsches, um Lamborghini e 2 Bentleys. Cada carro ali valia mais que a maioria das casas no Brasil. Quantos dias? Carlos suspirou. Sexta-feira. Se até sexta você não vender nada, não posso mais te manter. Os outros vendedores já estão questionando. Por que ela continua se não vende? É injusto com eles. E se eu vender?
Um carro? Isabela, você precisaria vender uns 3 para compensar esses 3 meses. E se eu vender algo grande? Algo transformador? Carlos franziu a testa. Que tipo de venda seria essa? Isabela se levantou. O tipo que muda vidas, Carlos. Não só a do comprador. Ela saiu antes que ele pudesse responder. No showroom, Isabela caminhou entre os carros. Passou a mão no capô de uma Ferrari 488 Spider vermelha. O verniz era tão perfeito que dava para se maquiar no reflexo. 2.300.000 reais. O preço de 100 carros populares. Ou de 1.000 salários mínimos. Ou de uma vida inteira de trabalho de seu pai. Admirando a vista, era Rodrigo, o vendedor número 1. 35 anos, bronzeado artificial, dentes brancos demais, ego do tamanho de um jumbo. Ele tinha vendido 7 carros no mês anterior. Sua comissão tinha sido maior que o salário anual de um médico. Só pensando. Pensamento não vende carro, querida. Ação vende. Agressividade vende. Você tem que fazer o cliente sentir que precisa, que a vida dele não está completa sem aquele carro. E se a vida dele realmente não estiver completa, mas não for o carro que está faltando? Rodrigo riu. Uma risada sem humor. Filosofia não paga boleto, Isabela. Você tem o quê? 3 dias? 4? Até sexta. Sexta? Ele olhou no relógio. Um Rolex, obviamente. Segunda-feira, fim de tarde. Boa sorte vendendo algo até sexta. Os clientes grandes só aparecem no meio da semana. Segunda é dia morto. Sexta, pior ainda. Ele se afastou, deixando o perfume caro e a arrogância pairando no ar. Isabela ficou sozinha com a Ferrari. No vidro do para-brisa, viu seu próprio reflexo. 26 anos. Cabelos presos num coque que sua mãe diria ser severo demais. Blazer preto da C&A que tentava parecer mais caro do que era. Uma garota de classe média fingindo pertencer ao mundo dos ricos. Ou será que era mais que isso? Ela tirou o celular do bolso, abriu a galeria de fotos, escrolou até encontrar. A foto de 1987. Seu pai, jovem, sorrindo, ao lado de um rapaz magro de 19 anos. Marcos Vieira antes de ser Marcos Vieira. Apenas um garoto assustado com um chevette quebrado e lugar nenhum para ir. Pai, ela sussurrou, se você estiver certo, se ele realmente for aparecer, me dá um sinal. Nesse exato momento, o sino da porta tocou. Mas não era Marcos. Era uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos elegantes, bolsa Hermès, andar decidido. Boa tarde. Isabela se aproximou. Posso ajudar? Talvez. Estou procurando um presente para meu neto. Ele faz 21 anos amanhã. Rodrigo, que estava atendendo outro cliente, abandonou tudo e veio correndo. Dona Marta Cavalcante, viúva de um dos maiores empreiteiros do país. Patrimônio estimado em 2 bilhões. Compradora frequente. Dona Marta, que prazer! Isabela estava justamente conversando comigo, Dona Marta cortou. Você pode voltar ao seu cliente, Rodrigo. O rosto dele ficou vermelho. Isabela teve que segurar o riso. Então, um presente para seu neto. Primeira habilitação? Não, ele dirige desde os 18, mas agora está se formando em engenharia. USP. Primeiro da família a se formar, sabe? O avô começou como pedreiro. Isabela sorriu. Um sorriso verdadeiro. Meu pai era mecânico. Também seria orgulho ver um neto engenheiro. Seria. Ele faleceu, 6 meses atrás. Dona Marta tocou o braço de Isabela. Um gesto gentil, maternal. Sinto muito, querida. Perder o pai jovem assim não é fácil. A senhora perdeu o marido há quanto tempo? 2 anos, ainda dói, todo dia. Elas ficaram em silêncio por um momento. 2 estranhas compartilhando uma dor familiar. Sabe, disse Dona Marta, meu neto não é como os amigos. Eles querem Ferraris, Lamborghinis. Ele é diferente. Quer algo com significado. Isabela pensou. Posso mostrar algo não convencional? Por favor. Isabela a levou até um canto do showroom. Um Porsche 911 de 1989. Não era o carro mais caro ali, nem o mais rápido. Mas tinha algo. Este Porsche pertenceu a Ayrton Senna.
Dona Marta arregalou os olhos. É sério? Completamente. Temos toda a documentação. Ele comprou em 89, usou por 2 anos. Está impecável. E... Isabela baixou a voz. Entre nós está subprecificado. O dono anterior não sabia o que tinha. Quanto? Isabela mostrou o tablet. Dona Marta nem piscou. Meu marido adorava a cena. Chorou no dia do acidente. Meu neto cresceu ouvindo histórias. É mais que um carro, então. É uma herança emocional. Dona Marta sorriu. Você entende, não é? Não é sobre o dinheiro. Nunca é. É sobre o que o carro representa. As memórias que cria, as histórias que conta. Vou levar. Rodrigo, observando de longe, quase derrubou o café. Isabela processou a papelada. Dona Marta assinou. Tudo certo. Primeira venda em 3 meses. Salvação garantida. Pelo menos mais algumas semanas de emprego. Mas então, Isabela parou. Dona Marta, posso ser completamente honesta? Claro, querida. Seu neto, como ele é? Tímido, estudioso. Passa mais tempo com livros do que com pessoas. Por quê? Isabela respirou fundo. Porque acho que este não é o carro certo para ele. Dona Marta franziu a testa. Rodrigo, do outro lado do showroom, ficou branco. Como assim? Este Porsche é incrível. A história do Senna, o valor sentimental. Mas é um carro para ser mostrado, exibido. Seu neto parece ser discreto. Dar um carro destes para ele pode ser um peso, não um presente. Continue. Tenho uma sugestão diferente. Um Tesla Model S, tecnologia de ponta, sustentável, discreto mas sofisticado. Um carro para um engenheiro. E... Isabela pegou o tablet. Posso conseguir um com autopilot completo, personalização especial. Chegaria amanhã a tempo do aniversário. Mas não é tão especial quanto o Porsche do Senna. Não, mas é especial de um jeito diferente. É um carro que diz, eu acredito no seu futuro, não lembre-se do passado. Para um jovem engenheiro pode ser mais significativo. Dona Marta ficou em silêncio por longos segundos. O Tesla é mais barato? Sim, consideravelmente. E sua comissão seria menor? Sim. Por que está fazendo isso? Isabela pensou no pai. Em carros parados em garagens, em presentes que são fardos. Porque a venda certa não é a maior, é a que faz sentido. Dona Marta sorriu. Um sorriso que transformou seu rosto. Meu marido teria gostado de você. Ele sempre dizia, negócio bom é quando todo mundo sai ganhando. Então, Tesla, faça acontecer. Enquanto Isabela finalizava a nova venda, não viu Carlos observando da sua sala. Não viu a expressão pensativa no rosto dele. Não viu ele pegar o telefone e fazer uma ligação. Alô, sim, sou eu. Aquela garota que você perguntou. Isabela Martins. Sim, ela ainda está aqui, até sexta-feira. Entendi. Pode deixar. Isabela saiu da concessionária às 21 horas. O Tesla de Dona Marta estava confirmado. Chegaria terça de manhã. Sua primeira venda em 3 meses. Rodrigo não tinha falado com ela pelo resto do dia. Os outros vendedores a olhavam como se fosse louca. Você reduziu sua própria comissão? Perguntou André, o vendedor mais novo depois dela. Por quê? Era o certo a fazer. O certo? Isabela, isto aqui não é caridade, é negócio. Ela não respondeu. Não adiantaria explicar. No carro, a caminho de casa, Isabela ligou o rádio. Música aleatória, propaganda, notícias. E então, algo que a fez gelar. O empresário Marcos Vieira confirmou presença no evento de amanhã aqui na loja, o lançamento do novo modelo da Ferrari. Ela quase bateu o carro. Marcos Vieira. Amanhã, na concessionária, o sinal que ela tinha pedido. Isabela pegou o celular no farol vermelho, abriu a foto de novo. Seu pai e Marcos, 1987. 2 rostos jovens, cheios de esperança. Um mecânico que acreditou num garoto perdido. Um garoto que prometeu retribuir. 36 anos depois, a filha do mecânico e o garoto que virou bilionário estavam prestes a se encontrar. Pai, ela disse em voz alta, sozinha no carro. Espero que você esteja certo sobre isso, porque se não estiver, sexta-feira eu estou na rua. O farol abriu. Isabela acelerou.
Em casa passou a noite acordada, não estudando técnicas de venda ou decorando especificações de Ferrari. Ela passou a noite praticando o que diria quando encontrasse Marcos Vieira. Praticando como mudar 2 vidas em 3 minutos. Praticando como fazer justiça a uma promessa de 36 anos. A chuva tinha parado. Pela janela, São Paulo brilhava com 1 milhão de luzes. Em algum lugar naquela cidade, Marcos Vieira também estava acordado, sem saber que seu passado estava prestes a alcançá-lo. O relógio marcava 3h17 da manhã, quando Isabela finalmente pegou no sono. Ela sonhou com carros parados, dezenas deles, todos cobertos de poeira. E no meio deles, seu pai sorrindo, dizendo: "Amanhã, filha, amanhã tudo muda." A terça-feira que mudaria tudo São Paulo, 8h15 da manhã. A cidade já fervia em seu ritmo frenético quando Isabela estacionou seu Onix na Premium Motors. O celular não parava de vibrar. Mensagens de Carlos, o gerente, confirmando os últimos detalhes do evento de lançamento da Ferrari. Marcos Vieira chegaria às 10 horas. Ela revisou mentalmente cada detalhe. A foto no celular. A história do pai. Cada palavra precisava ser perfeita. Cada movimento calculado. No espelho do banheiro ajustou o blazer. Não era mais apenas uma vendedora. Era uma estrategista, uma pesquisadora. A filha de um mecânico que ia fazer justiça a uma promessa de 36 anos. Já parou para pensar que às vezes um encontro de 3 minutos pode mudar completamente sua vida? O showroom estava impecável. 2 Ferraris vermelhas brilhavam como joias. A 488 Spider, que Marcos tinha test-driven na última vez, estava no centro como se estivesse esperando por ele. Rodrigo, o vendedor estrela, a olhava de soslaio. Depois da venda do Tesla para Dona Marta, ele tinha certeza que Isabela seria demitida. Ninguém fazia o que ela tinha feito. Ninguém reduzia a própria comissão. Ninguém escolhia o cliente ao invés do negócio. Mas Isabela sabia de algo que ninguém ali sabia. Essa não era apenas uma venda, era um resgate. O sino da porta tocou. Não era Marcos, era André, o vendedor mais jovem. "Isabela, o que você pretende com o Marcos Vieira?" Ela sorriu. Um sorriso que guardava milhares de segredos. Cumprir uma promessa. Às 9h55, o estacionamento começou a ser preparado. Seguranças, assessores. O protocolo para a chegada de Marcos Vieira era mais complexo que a entrada de um presidente. Isabela observava cada movimento, treinada, focada. Mas o universo tem seus próprios planos. Exatamente às 10h02, Marcos Vieira entrou. Não como ela imaginava. Não como os outros esperavam. Sem carrão, sem comitiva. Apenas um Audi A6 preto, discreto. Ele dirigia, sozinho. Os outros vendedores congelaram. Rodrigo já estava preparando seu discurso de venda. Mas Isabela apenas observava. Marcos desceu do carro. 50 anos, cabelos grisalhos, terno que custava mais que o salário anual de 10 vendedores, mas algo estava diferente nele desde o test drive. Algo que a foto de 1987 tinha despertado. Quando seus olhos encontraram os dela, foi como se o tempo congelasse. 2 segundos. 3. 4. Marcos quebrou o silêncio. "Você é a filha de Roberto." Não era uma pergunta. Era uma constatação. Isabela deu 3 passos à frente. Exatamente como no dia do test drive. "Sou e vim cobrar uma promessa." O showroom inteiro parou. Carlos, da sala da gerência, observava incrédulo. Rodrigo estava prestes a interferir. Mas Marcos apenas sorriu. Um sorriso que derreteria o gelo mais espesso. Um sorriso que guardava 36 anos de segredos. "Vamos conversar", ele disse. "Mas não aqui." E assim, na frente de todos, Marcos Vieira, o homem que comprava carros como outros, compram meias, saiu da concessionária com Isabela. Sem test drive, sem venda, sem nada. Apenas 2 pessoas conectadas por uma história que começou muito antes daquele dia. O que ninguém sabia é que aquela terça-feira seria apenas o começo de algo muito, muito maior. A conversa que guardava segredos. Marcos escolheu um café discreto em Higienópolis,
um lugar longe dos holofotes, com mesas reservadas e um silêncio que permitia conversas sérias. O lugar era tradicional, paredes de madeira, garçons antigos, o tipo de estabelecimento que guardava histórias tanto quanto segredos. Café preto, ele pediu para o garçom. E para a senhora? Chá verde, respondeu Isabela. O garçom os observou. Um homem rico, uma jovem elegante. Ninguém diria que estavam prestes a destrinchar uma história de 36 anos. Marcos colocou os cotovelos na mesa. Seu olhar era direto, investigativo. Seu pai, Roberto, ele te contou alguma coisa antes de morrer? Isabela não hesitou. Que você prometeu algo, que nunca cumpriu. A franqueza a surpreendeu. Marcos não tentou se defender. Não negou. Ele salvou minha vida, disse Marcos. Literalmente. A história começou a ser contada, não como uma narrativa comercial, mas como uma confissão. Em 1987, Marcos era apenas um jovem gay expulso de casa, sem dinheiro, sem perspectivas, um Chevette quebrado, uma oficina no interior de São Paulo. Roberto não só consertou o carro, deu emprego, deu abrigo, ensinou mecânica e, algo mais importante, ensinou dignidade. Ele me fez prometer, disse Marcos, que quando eu conseguisse algo na vida, ajudaria outros como ele me ajudou. Jovens sem chance, sem oportunidade. Isabela sabia. Seu pai tinha repetido isso nos últimos dias antes de morrer. E você não cumpriu? Marcos baixou os olhos. Pela primeira vez pareceu vulnerável. Cumpri, mas não do jeito que prometi. Criei bolsas, projetos sociais, mas nunca algo que tocasse a essência do que Roberto fez por mim. O café chegou. O chá de Isabela fumegava discretamente. Meu pai não queria reconhecimentos, ela disse. Queria que alguém acreditasse, como ele acreditou em você. Marcos sorriu. Um sorriso que carregava memórias. Como você sabe de tudo isso? Pesquisa, dedicação. E uma foto que guardei todos esses anos. Ele franziu o senho. Que foto? Isabela sabia que aquele momento mudaria tudo. A foto de 1987, na oficina do meu pai. Você, 19 anos, um Chevette consertado, e meu pai ao seu lado. Marcos congelou. Aquela conversa estava apenas começando. A proposta que mudaria tudo. O café esfriava nas xícaras. Marcos e Isabela estavam longe de qualquer conversa casual. Cada palavra parecia pesar toneladas de história. Você sabe o que meu pai sempre dizia? Isabela perguntou. Que oportunidades não são dadas, são construídas. Marcos inclinou-se para a frente. O brilho nos olhos mudou. Não era mais apenas um empresário ouvindo uma história. Era alguém confrontando seu próprio passado. Como você quer que eu cumpra a promessa? Ele perguntou. Isabela tirou um caderno do seu blazer. Não era qualquer caderno. Era o mesmo que seu pai usava na oficina. Páginas amareladas, anotações de mecânica. Projetos que nunca saíram do papel. Mecânica não é só trocar peças, ela disse. É dar dignidade. Meu pai sabia disso. Abriu o caderno. Projetos rabiscados. Esquemas de como formar jovens de comunidades carentes em mecânica automotiva de alta performance. Marcos reconheceu o desenho. Era o mesmo Chevette que seu pai tinha consertado, o mesmo carro que mudou sua vida. Seu pai planejava algo grandioso, Marcos sussurrou, e agora você vai terminar o que ele começou. A proposta estava clara. Não era uma sugestão, era uma convocação, um instituto, não só de mecânica, de transformação. Dar a jovens de comunidades carentes o que Roberto deu a Marcos em 1987, uma chance real. O projeto precisaria de tudo: oficinas, professores, bolsas, equipamentos, networking com concessionárias. Marcos olhou para Isabela. Não via mais só a vendedora, via a estrategista, a herdeira de um sonho interrompido. Quantos jovens? Ele perguntou. 50 por ano, no primeiro momento. Orçamento? Isabela deslizou uma planilha. Detalhada, precisa, sonho transformado em números. O universo às vezes conspira, e naquele café em Higienópolis,
Duas histórias se encontravam para reescrever centenas de outras. A primeira reunião oficial aconteceu num escritório no último andar de um prédio em São Paulo. Vista panorâmica, paredes de vidro, o tipo de ambiente onde decisões milionárias são tomadas em sussurros. Marcos escolheu propositalmente um local neutro, nem a concessionária, nem o escritório dele, um território de ninguém. Isabela chegou às 9 horas da manhã, pontual, blazer preto, cabelos presos num coque que parecia mais uma declaração de foco do que um estilo. Café? Ele perguntou. Preto, como no dia do café. Um sorriso imperceptível passou pelos lábios de Marcos. Ela não tinha esquecido o detalhe. As primeiras horas foram técnicas, seleção, critérios, perfil dos jovens. Mas havia algo além dos papéis e planilhas. Cada vez que suas mãos se tocavam para passar um documento, um breve segundo de eletricidade, Marcos observava Isabela, não como um cliente, não como uma parceira de projeto, mas como alguém que guardava segredos interessantes. Ela sentia o olhar dele. Não era invasivo, era curioso. Seu pai realmente planejava tudo isso? Marcos perguntou num momento de pausa. Isabela abriu o caderno antigo, mostrou os rabiscos de Roberto, projetos, sonhos. Ele via potencial onde ninguém via, disse ela. Marcos pensou, exatamente como você está fazendo agora, mas não disse em voz alta. A reunião terminou, mas ninguém parecia com pressa de sair. O escritório já estava vazio. Apenas Marcos e Isabela permaneciam. A cidade de São Paulo se desenhava lá fora, uma colcha de luzes que ia se acendendo com o fim da tarde. Marcos tirou o paletó. Isabela percebeu o movimento. Discreto, masculino. Quer jantar? Ele perguntou. Não era um convite casual. Ela hesitou por um segundo. Profissionalmente seria inadequado. Pessoalmente. Conheço um lugar discreto, respondeu. O restaurante era tradicional, um italiano antigo no centro. Mesas afastadas, iluminação baixa, o tipo de lugar onde histórias acontecem longe dos olhares. Marcos pediu um vinho. Isabela, água mineral. Seu pai, ele começou, me ensinou mais do que mecânica, me ensinou dignidade. Ela sabia que aquela conversa era mais do que palavras. Era uma revelação. A noite começava a desenhar suas primeiras cumplicidades. Marcos surpreendeu Isabela ao sugerir um almoço fora do ambiente corporativo. O convite surgiu após uma manhã intensa de reuniões sobre o Instituto Roberto Martins, um projeto que nascia não apenas de uma promessa, mas de uma conexão quase mística entre o passado e o presente. Ele escolheu um restaurante italiano tradicional, localizado numa rua lateral de Pinheiros. O tipo de lugar discreto onde empresários fecham negócios e histórias pessoais são sussurradas entre garfadas de risoto e goles de vinho italiano. Isabela chegou pontual. Blazer preto, discreto, mas elegante. Os cabelos presos num coque que mais parecia uma declaração de foco do que um estilo casual. Marcos a observou chegar, notando cada detalhe. Demorei? Ela perguntou. Cheguei adiantado, respondeu Marcos. O garçom os conhecia, não pelo nome, mas pelo tipo. Homem rico, mulher jovem. Negócios para além do almoço. Isabela pediu peixe. Marcos, risoto de fungo. Nenhum comentário sobre calorias ou dieta. Apenas a escolha natural de quem está acostumado a boas refeições. Seu pai. Marcos começou após o primeiro gole de vinho. Ele sabia que seria assim. Saber o quê? Que você continuaria seu sonho, que fecharia o círculo da história. Isabela sorriu, um sorriso que guardava milhares de histórias não contadas. Aquele sorriso tinha algo de Roberto, a mesma sagacidade, a mesma capacidade de ver além do óbvio. Meu pai sempre dizia que o destino não é algo que acontece, é algo que construímos, respondeu. Marcos ficou em silêncio, processando cada palavra, cada nuance, cada possibilidade. A cumplicidade crescia, não pelos projetos, mas pelos silêncios. No fundo, ambos sabiam que aquele almoço era sobre muito mais do que o Instituto. Era sobre completar uma história iniciada décadas atrás. Uma história de redenção, de esperança,
de promessas finalmente cumpridas. O vinho foi chegando ao fim. A conversa fluía como o líquido no copo, às vezes suave, às vezes com força, sempre com significado. Isabela sabia que aquele momento era mais do que um simples almoço de trabalho. Era o início de algo que nem ela conseguia definir completamente. Marcos observava cada movimento dela, não como um empresário, não como um parceiro de projeto, mas como alguém que começava a descobrir camadas de uma história fascinante. A cidade lá fora seguia seu ritmo frenético. Carros, buzinas, pressa. Mas ali, naquele restaurante italiano, o tempo parecia ter outra velocidade. A primeira vez que Marcos tocou a mão de Isabela foi por acaso. Durante a reunião sobre o instituto, ao passar uma pasta. Um toque rápido, quase imperceptível, mas o suficiente para criar uma corrente elétrica. Isabela fingiu não perceber. Marcos fingiu que o toque não significava nada, mas ambos sabiam que algo estava mudando. As reuniões deixaram de ser apenas profissionais. Um café após o expediente, uma conversa que ultrapassava planilhas e projetos. Isabela começou a notar detalhes. Como Marcos segurava a xícara, o modo como seus olhos mudavam quando falava do passado. A cicatriz discreta no pulso direito, herança de uma história que ainda não tinha sido completamente contada. Marcos, por sua vez, observava cada movimento dela. A determinação. A inteligência por trás daquela jovem vendedora que parecia ter muito mais do que vendia. "Quer jantar?" ele perguntou numa quarta-feira. Não era um convite. Era um ponto de mudança. Isabela hesitou por 2 segundos. O suficiente para criar expectativa. O suficiente para Marcos entender que não seria fácil. "Onde?" ela respondeu. O jogo tinha começado. O restaurante era discreto. Um italiano no coração de São Paulo, onde negócios e paixões nasciam entre taças de vinho e pratos elaborados. Marcos escolheu propositalmente um local longe dos holofotes. Nenhum paparazzi, nenhum olhar curioso. Apenas eles. Isabela chegou às 20 horas. Um vestido preto que não era provocativo, mas sutilmente elegante. O cabelo solto, diferente do usual coque profissional. Um detalhe proposital. Marcos a observou entrar. Não era mais apenas a parceira de projeto, era uma mulher. "Demorei?" ela perguntou. "Cheguei adiantado", respondeu. O restaurateur os conhecia. Não pelo nome, mas pelo tipo. Homem poderoso, mulher inteligente, uma energia diferente entre eles. O primeiro vinho veio. Um Barolo. Marcos sabia escolher. "Então", Isabela iniciou, "me conte algo que ninguém sabe sobre você. Um desafio, uma provocação." Marcos sorriu, o sorriso de quem guarda segredos. "Na noite anterior ao test drive, eu sonhei com meu pai, algo que não acontecia há anos." Isabela parou de girar o vinho, interessada. E o que isso significa? Que às vezes o universo conspira. Mesmo quando não percebemos. A conversa fluía. Não era trabalho, não era projeto, era algo mais. Cada palavra, cada silêncio, cada olhar. O jantar terminou tarde. O relógio marcava quase meia-noite quando deixaram o restaurante italiano, cada um com sua própria história carregada de expectativas não declaradas. Marcos não ofereceu carona. Não foi um gesto proposital. Foi um desafio silencioso. Uma provocação elegante que deixava Isabela livre para escolher seu próximo movimento. Ela dirigiu seu Onix 2018, um carro simples que contrastava completamente com a Ferrari de Marcos. 2 veículos, 2 histórias, 2 mundos prestes a se encontrar numa São Paulo que nunca dorme. No semáforo da Paulista, seus olhares se cruzaram. Não era mais sobre o Instituto Roberto Martins. Não era mais sobre cumprir uma promessa antiga. Era sobre algo muito mais complexo e intenso. O celular de Isabela vibrou. Uma mensagem. "Quer continuar a conversa?" 2 pontos. Nenhuma exclamação. A mensagem perfeita, calculada, sedutora sem parecer desesperada. Ela hesitou. 2 segundos. 3. O suficiente para criar expectativa. Respondeu. "Onde?" A resposta veio instantânea.
Meu escritório. Agora, o escritório de Marcos não era um escritório comum. Localizado no último andar de um prédio modernista em Moema, tinha vista panorâmica para a cidade. Vidros que iam do chão ao teto, permitindo que São Paulo se desenhasse como um quadro vivo ao fundo. Quando Isabela chegou, ele já estava servindo 2 uísques escoceses. Um detalhe que não passou despercebido. Uísque certo. Copos corretos. Nada era por acaso com Marcos Vieira. Uísque às 2 da manhã? Ela perguntou, erguendo uma sobrancelha. Depende da conversa, respondeu Marcos, entregando o copo a ela. Os dedos se tocaram brevemente. Um momento quase imperceptível, mas o suficiente para criar uma corrente elétrica. Me conte sobre seu pai, ele pediu. Isabela sabia que aquele pedido significava muito mais do que parecia. Era um convite, uma abertura, um território íntimo sendo gentilmente explorado. Ela olhou pela janela. A cidade de São Paulo se estendia infinita, milhões de luzes contando histórias que ninguém jamais ouviria por completo. Meu pai era um homem simples, começou Isabela, mecânico, mas não era só um mecânico, era um transformador de vidas. Marcos ficou em silêncio, observando, ouvindo. Ele acreditava que cada carro quebrado era uma história para ser consertada, não só o motor, a alma que o conduzia. Um sorriso discreto passou pelos lábios de Marcos. Aquela frase parecia familiar. Parecia algo que seu próprio pai poderia ter dito. A noite estava apenas começando. E com ela, uma história que ninguém poderia prever. O uísque no copo de cristal estava intocado. Isabela sabia que aquela conversa seria sobre muito mais do que palavras. Marcos a observava. Não como um empresário. Não como um parceiro de projeto, mas como alguém que tentava decifrar um enigma complexo. Seu pai, ele começou, me salvou em um momento que ninguém mais acreditaria. Isabela inclinou-se para a frente. Cada palavra parecia pesar toneladas de história. Em 1987, eu era apenas um jovem gay expulso de casa, sem dinheiro, sem perspectivas. Meu pai tinha descoberto minha sexualidade e me expulsou literalmente na rua. A revelação era crua, direta, sem romantismo. Roberto não me julgou, continuou Marcos. Ele me viu como um ser humano que precisava de uma chance. Consertou meu Chevette, me deu emprego, me ensinou que dignidade não tem gênero, não tem sexualidade. Isabela sentiu algo se mexer por dentro. Não era compaixão, era reconhecimento. Meu pai sempre dizia que as pessoas precisam de pontes, não de julgamentos, respondeu. Marcos sorriu. Um sorriso que guardava décadas de segredos. A noite em São Paulo continuava. E com ela, uma história que estava apenas começando. Cada palavra parecia desvendar camadas de uma história complexa. Marcos não era apenas o milionário que todos conheciam. Era aquele jovem assustado que um dia encontrou amparo nas mãos de um mecânico chamado Roberto. Ele me ensinou mecânica, disse Marcos, mas me ensinou muito mais que trocar peças, me ensinou a trocar perspectivas. Isabela o observava. Havia algo diferente nele agora. Uma vulnerabilidade que não combinava com o homem de negócios implacável. Como você sobreviveu? Perguntou. Marcos bebericou o uísque. Pela primeira vez, hesitou antes de responder. Trabalhando, estudando, provando que eu era capaz, não só como mecânico, como ser humano. A cidade lá fora continuava sua dança de luzes e sombras, mas ali, naquele escritório, 2 histórias se entrelaçavam. O uísque permanecia intocado no copo de Isabela. Ela observava Marcos com uma intensidade que ele nunca tinha experimentado antes. Não era julgamento, era compreensão profunda. Você nunca contou isso para ninguém, ela afirmou. Não era uma pergunta. Marcos balançou a cabeça negativamente. Construí uma imagem, um império. Marcos Vieira, o empresário implacável, o homem que humilhava vendedores, o colecionador de carros. Ninguém precisava saber sobre o garoto de 19 anos que dormiu numa oficina porque não tinha para onde ir. Isabela se levantou. Caminhou até a janela panorâmica. São Paulo se estendia infinita,
um mar de possibilidades e segredos. Meu pai guardou uma caixa, ela disse, de costas para ele. Durante anos pensei que eram apenas ferramentas antigas. Depois que ele morreu, abri. Marcos esperou. Sabia que aquele momento era importante. Tinha fotos, cartas e um diário. Ela se virou. Os olhos brilhavam com lágrimas contidas. Ele escreveu sobre você, cada dia daqueles 6 meses. Como você chegou quebrado. Como foi aprendendo. Como foi se reconstruindo. Marcos sentiu algo apertar no peito. Roberto tinha documentado tudo. Ele escreveu uma coisa que nunca esqueci. Isabela continuou. Disse que via em você não apenas talento. Via fome. Fome de provar para o mundo que merecia existir. O silêncio que se seguiu era denso, carregado. Marcos se levantou. Caminhou até Isabela. Ficaram frente a frente, a cidade testemunhando um momento que transcendia qualquer projeto ou promessa. Seu pai me deu mais que uma chance, ele disse. Me deu dignidade. E eu... Você esqueceu, Isabela completou. Não esqueci. Enterrei. É diferente. A proximidade entre eles era perigosa, não fisicamente, emocionalmente. 2 histórias convergindo num ponto que nenhum dos dois tinha planejado. Por que você realmente foi trabalhar na concessionária? Marcos perguntou de repente. Isabela hesitou. Era a hora da verdade completa. Harvard MBA, dissertação sobre comportamento de consumo de luxo, tudo mentira. Quer dizer, não mentira, mas não era o motivo real. Marcos esperou. Meu pai, nos últimos dias, me fez prometer que encontraria você, que cobraria a promessa, mas não era só isso. O que mais? Ele disse que você precisava se perdoar, que carregar culpa por ter conseguido quando outros não conseguiram era um peso desnecessário. Marcos recuou um passo. Como Roberto sabia disso? Ele me conhecia melhor do que eu mesmo, murmurou. Ele conhecia pessoas. Era o dom dele. Isabela voltou a sentar. O uísque ainda intocado. Agora me conta, ela disse. Como você passou de mecânico a dono de um império? Marcos sorriu. Um sorriso melancólico. Depois que saí da oficina do seu pai, consegui um emprego numa concessionária. Comecei como mecânico, mas eu observava tudo, como vendiam, como negociavam, como manipulavam desejos. Isabela inclinou-se interessada. Descobri que vender carros de luxo não era sobre o carro. Era sobre o que o carro representava. Status, poder, compensação. Compensação? Todo mundo que compra um carro de 2 milhões está compensando algo. Uma infância pobre, um casamento falido, uma insegurança profunda. E você? Eu estava compensando uma vida inteira de rejeição. A honestidade era brutal, mas necessária. Comecei a vender. Era bom, muito bom, porque eu entendia a dor dos clientes. A necessidade de pertencer, de provar algo. Isabela o observava com uma mistura de admiração e tristeza. Em 5 anos, tinha minha própria concessionária. Em 10, uma rede. Em 15, um império. E os carros na garagem? 67 troféus de uma guerra que eu achava que estava ganhando. Achava? Até aquele test drive. Até você me mostrar a foto. O momento suspenso no ar. 2 pessoas, 2 histórias. Uma convergência inevitável. Sabe o que mais está escrito no diário do meu pai? Isabela perguntou. Marcos negou. Que um dia você encontraria alguém que veria além do Marcos Vieira, que veria o garoto de 19 anos que só precisava de uma chance. Ele estava certo. Isabela não respondeu com palavras. Levantou-se, caminhou até Marcos e tocou seu rosto. Um gesto simples, devastador. Eu vejo você, ela sussurrou. Marcos fechou os olhos. Quantas décadas esperando alguém dizer aquilo? Eu vejo você, ela repetiu. Quando ele abriu os olhos, Isabela estava mais perto, perigosamente perto. Isso muda tudo, ele disse. Eu sei. O projeto continua, mas isso aqui agora
É sobre nós. Marcos não era um homem de impulsos. Calculava cada movimento. Mas naquele momento, naquele escritório, com São Paulo como testemunha, ele se permitiu algo que não fazia há décadas: ser vulnerável. Tenho medo, ele confessou. Do quê? De decepcionar você. Como decepcionei seu pai. Isabela segurou o rosto dele com as duas mãos. Você não decepcionou meu pai. Ele morreu acreditando em você. E eu... Você? Eu estou começando a entender por quê. O beijo não aconteceu naquela noite. Seria previsível demais, fácil demais. Ao invés disso, ficaram ali, próximos, respirando o mesmo ar, compartilhando um momento que era maior que qualquer toque físico. Preciso ir, Isabela disse finalmente. Eu sei. Amanhã temos reunião com os primeiros candidatos ao instituto. Eu sei, mas nenhum dos dois se moveu. Marcos? Sim? Meu pai estava certo sobre tudo. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Deixou o uísque intocado. Deixou perguntas no ar. Deixou possibilidades. Marcos ficou sozinho em seu escritório, observando a cidade que tinha conquistado. Mas pela primeira vez em décadas, a conquista não parecia suficiente. Ele pegou o celular. Abriu a galeria de fotos. Não tinha nenhuma foto de 1987. Tinha apagado tudo. Enterrado aquele passado. Mas agora, com Isabela trazendo tudo à tona, ele percebeu algo fundamental. Não se enterra o passado, apenas se adia o encontro com ele. O uísque dela ainda estava lá, intocado, como uma promessa. Marcos bebeu um gole do seu próprio copo. O líquido queimou a garganta. Amanhã começaria a seleção dos jovens. O Instituto Roberto Martins sairia do papel. Uma promessa de 36 anos seria cumprida. Mas hoje, naquela madrugada, algo muito mais profundo tinha acontecido. Duas almas partidas tinham se reconhecido. E isso mudava absolutamente tudo. Às 5 da manhã, o despertador tocou. Marcos já estava acordado. Era segunda-feira, o primeiro dia oficial do Instituto Roberto Martins. Tomou banho, vestiu jeans e camiseta. Nada de terno hoje. Roberto nunca usava terno na oficina. Chegou ao galpão às 6. Isabela já estava lá. Você dormiu aqui? Ela sorriu, cansada, mas radiante. Queria ter certeza de que tudo estava perfeito. O espaço tinha sido transformado no fim de semana. 10 bancadas de trabalho. Ferramentas novas. 3 carros doados para a prática. Um quadro branco enorme com o cronograma do primeiro mês. Café? Sempre. Tomaram café juntos, observando o sol nascer através das janelas industriais do galpão. Nervosa? Ele perguntou. Apavorada. E você? Também? Roberto fazia parecer tão fácil, porque para ele era natural. Ensinar era respirar. Às 7, os instrutores chegaram. Marcos tinha contratado os melhores. Alguns eram ex-funcionários de Roberto. Homens que conheciam não apenas mecânica, mas a filosofia por trás do ensino. Seu Jorge foi o primeiro, 62 anos. Trabalhou com Roberto por 2 décadas. Menino Marcos, ele disse usando o apelido antigo. Roberto estaria orgulhoso. Tomara, seu Jorge, tomara. E você deve ser a Isabela, a carinha do pai. Isabela abraçou o velho mecânico, outro pedaço do pai que retornava. Às 8, os alunos começaram a chegar. João Victor pontual como sempre. Lucas com uma mochila surrada. Juliana, desafiadora e determinada. Pedro com Rafael. Tem lugar para o Rafa ficar? Pedro perguntou. Isabela tinha pensado nisso. Preparou uma sala especial, com TV, livros, jogos. Uma funcionária contratada especificamente para cuidar dele durante as aulas. Você pensou em tudo, Pedro disse, emocionado. Meu pai teria pensado. A primeira aula foi no auditório improvisado. Marcos subiu ao pequeno palco. Vocês não estão aqui para aprender mecânica apenas. Estão aqui para aprender disciplina, ética, responsabilidade. Roberto Martins acreditava que um bom mecânico é primeiro um bom ser humano. Olhou para Isabela. Ela acenou em encorajamento. Nas próximas 6 meses, vocês vão aprender tudo. Motor, suspensão, elétrica.
diagnóstico computadorizado, mas também vão aprender a lidar com clientes, a gerir um negócio, a sonhar maior do que suas circunstâncias. Juliana levantou a mão. E se não conseguirmos? Marcos sorriu. Roberto dizia, o único fracasso é não tentar. Vocês já tentaram, já conseguiram. Amanhã foi de teoria básica, funcionamento do motor de combustão interna. Seu Jorge explicava com a paciência de um avô ensinando netos. Isabela circulava, observando. João Vitor anotava tudo. Lucas, surpreendentemente, demonstrava conhecimento prévio avançado. Juliana fazia perguntas que iam além do básico. Na hora do almoço, Marcos a puxou de canto. Eles são bons. São famintos, é diferente. Roberto dizia a mesma coisa. Almoçaram todos juntos no refeitório improvisado. Comida simples, mas farta. Marcos fez questão de sentar com os alunos. Senhor Marcos, João Victor começou. Só Marcos. Marcos, por que o senhor faz isso? Quer dizer, o senhor é rico. Por que se importa? Marcos pensou antes de responder. Porque alguém se importou comigo. Roberto me salvou. Não posso salvar todo mundo, mas posso salvar vocês 10. E vocês podem salvar outros 10 cada um. É assim que o mundo muda. O senhor amava muito ele, né? Perguntou Juliana. Como um pai. E a Isabela? Lucas perguntou com a inconveniência típica da juventude. Marcos e Isabela se entreolharam. Isabela é especial. Filha do homem que mudou minha vida. A resposta foi diplomática, mas o olhar entre eles disse muito mais. À tarde, prática. Os alunos foram divididos em grupos. Cada um com um instrutor. Pedro se destacou imediatamente. Suas mãos eram firmes, precisas. Anos cuidando do irmão, tinham desenvolvido uma delicadeza necessária. Você tem talento natural, disse seu Jorge. Necessidade ensina, Pedro respondeu. Marcos observava de longe. Isabela ao seu lado. Eles me lembram você, ela disse. Como assim? Determinados a provar algo, para o mundo, para si mesmos. Eu era mais bravo, mais fechado. Era, não é mais. Ela segurou a mão dele discretamente. Um gesto rápido, mas que não passou despercebido por seu Jorge, que sorriu knowingly. A primeira semana voou. Rotina estabelecida. Teoria pela manhã. Prática à tarde. Sexta-feira, Marcos instituiu algo que Roberto fazia. Happy hour na oficina. Cerveja sem álcool para os menores. Conversa solta, música. Isso não é muito profissional, comentou Carlos, que tinha vindo verificar o progresso. Roberto dizia que profissionalismo sem humanidade é apenas frieza. Carlos observou os alunos, rindo. Compartilhando histórias, criando laços. Talvez ele estivesse certo. No segundo final de semana, Marcos convidou Isabela para conhecer o galpão onde guardava sua coleção. É aqui que guardo minha culpa, ele disse abrindo o portão. 67 carros, cada um impecável, cada um representando um ano sem Roberto. Meu Deus, Marcos, eu sei, é doentio. Não, é amor. Amor distorcido pela culpa, mas amor. Ela caminhou entre os carros, tocando cada um. Ela parou em um Opala azul. Esse era o sonho do meu pai. Sério? Ele tinha um igual. Vendeu para pagar meu colégio. Marcos pegou a chave. É seu. Marcos, não posso... Pode. Roberto aprovaria. Mas é parte da sua coleção. Hora de começar a desfazer a coleção. Dar propósito para eles. Isabela o beijou. Ali, entre os carros, entre as memórias. Você é um homem bom, Marcos Vinícius. Estou tentando ser. A segunda semana trouxe desafios. Lucas se envolveu numa briga. Antigos parceiros do crime vieram cobrar lealdades antigas. Marcos interveio pessoalmente. Ele está comigo agora, disse aos rapazes que esperavam Lucas na saída. E quem é você, playboy? Marcos não se alterou. Alguém que pode dar emprego para vocês. Ou alguém que pode garantir que nunca tenham emprego nesta cidade. Escolham. A autoridade fria funcionou. Eles recuaram. Não precisava, Lucas disse depois. Precisava. Você é meu agora.
minha responsabilidade. Por quê? Porque Roberto teria feito o mesmo por mim. Lucas chorou. Durão das ruas, mas ainda menino por dentro. A terceira semana, Juliana quis desistir. O machismo, mesmo velado, pesava. Isabela a levou para conversar em particular. Eles duvidam de mim, Juliana desabafou. Meu pai enfrentou o mesmo. Jovem demais, pobre demais, nordestino demais. Sabe o que ele fazia? O quê? Trabalhava 2 vezes mais, aprendia 3 vezes mais, até que ninguém pudesse duvidar. É justo isso? Não. Mas é necessário, por enquanto. Isabela então fez algo inesperado. Pegou uma chave de fenda. Vem, vou te ensinar algo que meu pai me ensinou. Passou a tarde ensinando Juliana técnicas avançadas, macetes, segredos. Marcos observou de longe, apaixonado. Isabela não era apenas a filha de Roberto. Era Roberto reencarnado em forma feminina. Na 4ª semana, a primeira avaliação. Teste teórico e prático. João Vitor passou com louvor. Lucas surpreendeu com notas altíssimas. Juliana foi a melhor na prática. Pedro equilibrado em tudo. Estão prontos para o próximo nível, disse seu Jorge. O próximo nível era trabalho real, clientes reais, carros reais. Marcos tinha fechado parceria com oficinas locais. Os alunos fariam estágios supervisionados. Mas antes, ele anunciou, uma surpresa. Levou todos para o autódromo de Interlagos. Tinha alugado a pista por um dia. Hoje vocês vão entender por que mecânica importa. Carros de corrida esperavam. Instrutores profissionais. Isso é sério? João Vitor perguntou incrédulo. Roberto me levou numa corrida uma vez. Mudou minha perspectiva. Quero mudar a de vocês. O dia foi mágico. Os alunos dirigiram, sentiram a adrenalina, entenderam que mecânica não era apenas consertar, era possibilitar sonhos. Pedro foi o mais rápido, surpreendentemente. Como? Perguntou o instrutor profissional. Videogame, Pedro respondeu envergonhado. Jogo com meu irmão. É a única coisa que conseguimos fazer juntos. Marcos fez uma nota mental. Comprar um simulador profissional para o instituto. No final do dia, exaustos, mas radiantes, sentaram todos na arquibancada. 1 mês, disse Marcos. Em 1 mês, vocês já mudaram. O senhor também mudou, disse Lucas. Era verdade. Marcos estava mais leve, mais aberto, mais humano. Isabela segurou sua mão publicamente pela primeira vez. Os alunos perceberam. Sorriram. Finalmente, disse Juliana. O quê? Isabela perguntou. A gente já sabia. O amor de vocês grita. Marcos ficou vermelho. Isabela riu. Roberto sempre dizia que oficina não guarda segredo, disse seu Jorge. Naquela noite, depois de deixar todos em casa, Marcos e Isabela ficaram sozinhos no instituto. 1 mês, ela disse. Parece 1 ano. De bom ou ruim? De intenso, de transformador. Beijaram-se no meio da oficina, entre ferramentas e promessas. Eu te amo, Marcos disse. As palavras saíram antes que pudesse pensar. Isabela parou, olhou nos olhos dele. Eu também te amo. Acho que desde o primeiro café. Isso é loucura. Total. Roberto aprovaria? Meu pai? Ele provavelmente planejou isso de algum lugar. Riram, choraram, se amaram com palavras e silêncios. O primeiro mês do Instituto Roberto Martins terminou. Mas era apenas o começo, de tudo. O segundo mês começou com chuva. São Paulo amanheceu cinza, reflexo perfeito do humor de Marcos. Era 15 de outubro. Aniversário de Roberto. Você vai ao cemitério? Isabela perguntou ao telefone. Preciso ir sozinho primeiro. Entendo. Mas depois... Podemos jantar? Sempre. Marcos dirigiu o Civic até o cemitério. O mesmo carro que Roberto havia reconstruído para ele. Estacionou longe do portão. Precisava caminhar, pensar. A lápide estava bem cuidada. Isabela vinha toda semana. Oi, velho. Silêncio. Apenas o barulho da chuva. Seu instituto está indo bem. 10 alunos, todos promissores. Você estaria orgulhoso. Pausa.
Estou apaixonado pela sua filha. Completamente. Loucamente. Você me mataria ou me abraçaria? O vento balançou as árvores. Marcos escolheu interpretar como aprovação. Eu mudei, Roberto. Não sou mais aquele moleque raivoso, nem aquele executivo frio. Sou, sei lá o que sou, mas é melhor do que era. Ficou ali 1 hora, conversando com o silêncio, pedindo perdão, pedindo bênção. Quando voltou ao carro, encontrou Isabela esperando encostada no Civic. Pensei que... Menti, não consegui ficar longe hoje. Abraçaram-se na chuva. 2 órfãos do mesmo pai, improvável. Ele adoraria isso, ela disse. Nós 2 juntos. Tem certeza? Ele sempre disse que você precisava de alguém que te desafiasse e que eu precisava de alguém que me entendesse. Foram para o apartamento de Marcos, pediram pizza, beberam vinho, conversaram sobre Roberto até a madrugada. Conta uma história dele que eu não conheço, Isabela pediu. Marcos pensou. Uma vez eu tinha uns 16 anos. Cheguei na oficina com o olho roxo, briga de escola. Roberto não disse nada, apenas me ensinou a trocar o óleo. No final do dia, ele me levou para tomar sorvete. Sorvete? Sim. E disse, Marcos, você pode escolher ser o soco ou ser o abraço. O soco machuca você e o outro. O abraço cura os 2. Isabela chorou. Isso é tão ele. Eu escolhi ser o soco por muito tempo depois que ele morreu. E agora? Agora estou aprendendo a abraçar. Fizeram amor pela primeira vez naquela noite, devagar, com cuidado, como se o fantasma de Roberto pudesse estar observando. Depois, deitados, Marcos confessou, tenho medo. De quê? De estragar isso, de estragar você. Não sou de porcelana, Marcos, mas é preciosa, para mim, para a memória dele. Isabela se apoiou no cotovelo, olhando nos olhos dele. Meu pai não me criou para ser protegida. Me criou para ser forte, parceira, igual. Eu sei. Sabe mesmo? Marcos pensou. Realmente sabia? Ou estava tentando protegê-la como forma de honrar Roberto? Estou aprendendo. No dia seguinte, Isabela apareceu no instituto com mudanças. Precisamos de um programa de mentoria, anunciou. Como assim? Cada aluno precisa de acompanhamento individual, psicológico inclusive. Marcos resistiu inicialmente. Isso é uma escola de mecânica, não terapia. Meu pai dizia que não se conserta um carro sem entender por que quebrou. Não se conserta uma vida sem entender a quebra. Tinha razão. Lucas ainda lutava com fantasmas das ruas. João Vitor com a pressão familiar. Juliana com o machismo. Pedro com a culpa de desejar uma vida própria. O que você sugere? Contratei uma psicóloga, especialista em jovens em vulnerabilidade. Contratou sem me consultar? Primeira briga, Isabela não recuou. O instituto também é meu, ou não é? É, mas o quê? Precisa controlar tudo? Marcos reconheceu o padrão. O executivo querendo comandar. Desculpa, você tem razão. Não quero ter razão. Quero ser parceira. A psicóloga chegou na semana seguinte. Doutora Marina, 40 anos, experiência em projetos sociais. Os alunos resistiram no início. Não somos loucos, disse Lucas. Não disse que são, mas todo mundo precisa de manutenção, até a mente, Marina respondeu. As sessões eram opcionais. Em uma semana, todos participavam. João Victor descobriu que seu perfeccionismo vinha do medo de decepcionar. Lucas, que sua agressividade era escudo. Juliana, que precisava provar valor além do que era justo. Pedro, que cuidar não significava se anular. Marcos observava as transformações. Isabela tinha razão, como sempre. Você deveria fazer terapia também, ela sugeriu uma noite. Você carrega a culpa que não é sua. Roberto morreu por minha causa. Roberto morreu porque teve um ataque cardíaco. Você estava presente, não foi a causa. Se eu não tivesse comprado o carro... Marcos, meu pai tinha pressão alta, diabetes. Trabalhava demais, comia mal, a bomba estava armada. Mas, sem mais, você foi a alegria dos últimos anos dele.
Ele me disse isso. Várias vezes. Marcos começou terapia na semana seguinte, com Marina. Por que se pune? Ela perguntou na primeira sessão. Porque mereço. Quem decidiu isso? Eu. Baseado em quê? Marcos não tinha resposta. Apenas sentimento. As sessões eram brutais. Desconstruir anos de culpa, de raiva, de autossabotagem. Isabela acompanhava discretamente, sem pressionar. Apenas presente. No instituto, os alunos progrediam. Lucas se destacou em diagnóstico eletrônico, João Victor em gestão de oficina, Juliana em mecânica pesada, Pedro em detalhamento e acabamento. Cada um tem um dom, observou seu Jorge. Roberto sempre dizia isso, Marcos concordou. A questão é descobrir qual. No terceiro mês, Marcos tomou uma decisão. Quero abrir vagas para mais 20 alunos. Isabela sorriu. Achei que ia demorar mais para você propor isso. Você já sabia? Conheço você. Não sabe fazer nada pequeno. Riram. Era verdade. O processo seletivo foi anunciado. 500 inscritos em 3 dias. Meu Deus! Marcos assustou-se. É o que acontece quando se oferece esperança, Isabela disse. As entrevistas levaram 2 semanas. Marcos e Isabela entrevistaram cada candidato pessoalmente. Histórias de superação, de desespero, de sonho. Uma candidata em particular chamou atenção. Mariana, 19 anos, mãe solteira. Por que mecânica? Isabela perguntou. Porque homem nenhum vai poder me enganar, nem na oficina, nem na vida. Resposta perfeita. Aceita imediatamente. No final, 20 novos alunos. Diversidade total. Idades, gêneros, histórias. Vai precisar de mais instrutores, observou seu Jorge. E mais espaço, completou Isabela. Marcos olhou para o galpão ao lado. Abandonado há anos. Já aluguei. Começamos a reforma semana que vem. Quando você... Ontem... Tinha certeza que você aprovaria a expansão. Isabela beijou-o, ali na frente de todos. Vocês dois precisam arrumar um quarto, brincou Juliana. Todos riram. O relacionamento não era mais segredo. Nem tentavam esconder. No final do terceiro mês, primeira formatura. Os 10 originais completaram o módulo básico. Cerimônia simples, mas emocionante. Pedro levou Rafael. O menino, na cadeira de rodas, aplaudia com dificuldade, mas com entusiasmo. Meu irmão é mecânico, gritava. João Victor chorou ao receber o certificado. Os pais presentes. Finalmente orgulhosos. Lucas fez um discurso improvisado. 3 meses atrás eu era ninguém. Hoje sou alguém. Não pelo certificado, mas porque alguém acreditou em mim. Juliana abraçou Marcos e Isabela longamente. Vocês salvaram minha vida. Você salvou a sua própria. Nós apenas mostramos a porta, Isabela respondeu. A festa continuou até tarde, no galpão transformado em salão. Marcos observava de um canto. Isabela se aproximou com 2 cervejas. Pensativo? Roberto deveria estar aqui. Ele está em cada ferramenta, cada ensinamento, cada vida transformada. Você acredita mesmo nisso? Totalmente. Meu pai vive através do que construiu, do que inspirou, de nós. Brindaram. Ao passado, ao presente, ao futuro. Isabela? Sim? Casa comigo. Ela quase engasgou com a cerveja. O quê? Casa comigo. Não tenho anel. Não preparei discurso, mas sei que é certo. Marcos, Roberto aprovaria. Você disse. Isabela riu. Chorou. Riu de novo. Sim. Sim? Sim, seu bobo. 1000 vezes sim. Beijaram-se. Alguns alunos perceberam. Aplaudiram. O que foi? Perguntou seu Jorge. Acho que acabamos de ficar noivos. Marcos anunciou. A festa explodiu em celebração. João Victor chorou de novo. Lucas assobiou. Juliana gritou. Pedro aplaudiu com Rafael. Isso merece champanhe, alguém gritou. Só refrigerante. Marcos riu. Menores de idade aqui. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marcos e Isabela ficaram sozinhos no galpão. 3 meses, ela disse. Loucos.
transformadores. Sabe o que Roberto diria? Isabela imitou a voz do pai. Quando é certo, 3 minutos ou 3 anos não fazem diferença. Riram. Era exatamente o que ele diria. Quando casamos? Ela perguntou. Quando você quiser. Simples, pequeno. Perfeito. No instituto? Onde mais? Deitaram no capô de um dos carros de treino. Olhando o teto industrial. Marcos? Sim? Estamos honrando ele, né? A memória dele? Cada dia, cada aluno, cada escolha. Então por que ainda parece que falta algo? Marcos pensou. Porque sempre vai faltar. Ele. Mas aprendemos a viver com a falta, a transformar em combustível. Combustível para quê? Para isso, para o instituto, para nós, para o futuro. Isabela se aconchegou nele. Te amo. Também te amo. O peso do passado ainda estava lá. Sempre estaria. Mas agora tinha companhia. Tinha propósito. Tinha futuro. O casamento aconteceu em dezembro, simples como prometido, no instituto. Entre ferramentas e carros desmontados, 30 convidados apenas, os alunos, alguns familiares, amigos próximos. Isabela usou o vestido de noiva da mãe. Marcos, o terno que Roberto havia guardado para ocasiões especiais. Ele usou isso apenas 3 vezes, Isabela contou. Minha formatura, meu aniversário de 25 anos, e guardou dizendo que seria para algo importante. Seu Jorge celebrou a cerimônia. Tinha licença de pastor. Quem diria? Brincou. Mecânico e pastor. Os votos foram improvisados. Marcos primeiro. Isabela, você me ensinou que amor não é sobre perfeição. É sobre escolha. Escolher ficar. Escolher tentar. Escolher construir todo dia, como Roberto nos ensinou. Um passo de cada vez. Uma peça de cada vez. Até que o todo funcione. Isabela chorou. Os alunos também. Marcos, você era o filho que meu pai escolheu. Agora é o marido que eu escolho. Não pelo que foi, mas pelo que se tornou, pelo que estamos construindo. Roberto dizia que o melhor motor é aquele que foi reconstruído com amor. Somos isso, reconstruídos, melhores. Até seu Jorge limpou uma lágrima. Lucas foi o padrinho. Juliana, a madrinha. Nunca pensei que estaria aqui, Lucas disse no brinde, sendo padrinho de casamento, tendo família, porque vocês são isso, família, esquisita, barulhenta, mas família. A festa foi no galpão, som automotivo que os alunos instalaram. Comida caseira que as mães dos alunos prepararam. Bolo feito por Pedro, que descobriu talento para a confeitaria. Mecânico e confeiteiro? Marcos brincou. Homem completo, Pedro respondeu orgulhoso. Rafael estava lá. Melhor, a fisioterapia mostrando resultados. Tio Marcos, gritou quando os viu. Tio? Isabela perguntou. Longa história, Pedro explicou. Ele decidiu que vocês são tios. Dançaram até tarde. Marcos desajeitado, Isabela rindo. Roberto tentou me ensinar a dançar uma vez, Marcos confessou. E? Disse que era mais fácil ensinar carro a voar. Riram, a memória dele presente em cada piada. A lua de mel foi 3 dias em Ilhabela. Simples, perfeito. Precisamos voltar logo, Isabela disse. Por quê? As matrículas do novo semestre. Marcos riu. Ela estava certa. O instituto não parava. Voltaram para encontrar filas, literalmente. 300 inscritos, seu Jorge informou. Em 3 dias. Não temos espaço para todos, Marcos preocupou-se. Então criamos, Isabela decidiu. A expansão começou em janeiro. O galpão vizinho reformado, mais equipamentos, mais instrutores. João Vitor foi contratado como monitor. Salário mínimo, mas orgulho máximo. Primeiro emprego oficial, comemorou. Juliana também, especializada em treinar as meninas. Elas precisam de alguém que entenda, explicou. O Instituto virou Centro de Formação Técnica, parceria com o Senai, certificação oficial. Marcos administrava. Isabela cuidava do pedagógico. Parceria perfeita. Mas nem tudo eram flores. Em fevereiro, a primeira crise séria.
Lucas se envolveu em briga. Bar. Sábado à noite. Polícia chamada. Marcos foi buscá-lo na delegacia. Desculpa, Lucas murmurou. Lábio cortado, olho roxo. O que aconteceu? Falaram do instituto. Disseram que era projeto de boy querendo pagar de Salvador. E você precisava brigar? Falaram de você, de Isabela, do Roberto. Marcos suspirou. O menino defendendo a família que escolheu. Lucas, violência não honra o que construímos. Eu sei, mas... Sem mas. Você é monitor agora. Exemplo. Vou ser expulso? Marcos pensou. Roberto expulsaria? Não. Mas vai fazer trabalho comunitário e terapia extra com Marina. Justo. No caminho de volta, Lucas confessou. Tenho medo de voltar a ser quem eu era. Todos temos. A diferença é que agora você reconhece e luta contra. É suficiente? É um começo. Isabela estava esperando em casa. Agora moravam juntos no apartamento maior que alugaram. Como ele está? Quebrado, mas não derrotado. Você fez certo, não expulsar. Roberto não expulsaria. Não. Ele daria uma segunda chance. Sempre dava. Deitaram abraçados. O peso da responsabilidade compartilhado. Em março, nova surpresa. Estou grávida, Isabela anunciou. Marcos derrubou a xícara de café. O quê? Grávida, 6 semanas. Mas... Como? Isabela riu. Sério? Preciso explicar? Não, quero dizer quando. Lua de mel, provavelmente. Marcos ficou paralisado. Pai. Ele seria pai. Você está feliz? Isabela perguntou preocupada. Feliz? Estou aterrorizado, maravilhado, completo. Abraçaram-se. Choraram, riram. Roberto seria avô, ela disse. Ele adoraria. Que nome? Marcos perguntou. Se for menino, Roberto. Óbvio. E menina? Roberta? Riram. Não. Escolheriam algo diferente, mas honrando a memória. A gravidez mudou tudo. Marcos mais protetor. Isabela mais determinada. Não sou de cristal, ela repetia. Mas está carregando nosso futuro. Então me ajude a carregar, não me carregue. O instituto continuava crescendo. Agora com 50 alunos, 3 turnos, empresas começaram a procurar, querendo contratar os formados. É o reconhecimento, seu Jorge comemorou. Pedro foi o primeiro contratado. Concessionária Premium. Salário dos sonhos. Não posso aceitar, disse. Por quê? Marcos espantou-se. Rafael. Não posso deixá-lo. Pedro, é sua chance. Família primeiro, Roberto ensinou. Isabela teve uma ideia. E se a empresa aceitar horário flexível? Negociaram. A empresa aceitou. Pedro trabalharia 6 horas por dia. Poderia cuidar de Rafael. João Victor foi para a faculdade, engenharia mecânica, bolsa integral pelo desempenho. Vou voltar, prometeu, como instrutor. Esperamos, Marcos respondeu. Juliana abriu própria oficina, pequena, especializada em motos. Mulheres pilotando, mulheres consertando, seu slogan. Lucas ficou. Posso ser instrutor fixo? Pediu. Salário é baixo, Marcos avisou. Não importa, este lugar é minha casa. Contratado, melhor decisão. Os alunos novos o respeitavam. História de superação viva. Em junho, ultrassom. É uma menina, o médico anunciou. Marcos chorou, literalmente. Uma princesa, murmurou. Uma guerreira, Isabela corrigiu. Como o avô dela. Escolheram o nome, Sofia. Sabedoria. Sofia Roberto Vicente, Isabela decidiu. Vicente era o nome do meio do meu pai. Perfeito. A barriga crescia. O instituto também. Segundo semestre. 100 alunos. Precisaram alugar 3º galpão. Estamos criando um império, brincou Isabela. Roberto Inc., Marcos respondeu. Mas o crescimento trouxe problemas. Fiscalização, burocracia, custos aumentando. Precisamos de investidores, o contador avisou. Marcos resistiu. Não quero perder o controle. Não precisa. Investidor parceiro, não dono. Isabela, grávida de 7 meses, liderou a busca. Apresentações, reuniões, planilhas,
Até que encontraram Fundação Empresarial, focada em educação técnica. Adoramos o projeto, disseram. Queremos investir, sem interferir. 2 milhões. Para infraestrutura, equipamentos, bolsas. Roberto nunca sonhou tão grande, Marcos disse. Sonhou sim, Isabela discordou. Ele só não teve tempo. Outubro chegou. Isabela de licença maternidade antecipada. Pressão alta. Precisa descansar, médico ordenou. Mas o instituto... Continua comigo, com a equipe, Marcos garantiu. Marina, a psicóloga, assumiu parte administrativa. Seu Jorge, a técnica. Lucas, os novatos. É assim que se constrói legado, Marina observou. Delegando, confiando. Difícil para Marcos. Controlador por natureza. Mas aprendeu. Por Isabela. Pelo bebê. Pelo futuro. Sofia nasceu em 2 de novembro, dia de finados. Ela escolheu o dia, Isabela disse entre contrações. Para mostrar que onde termina uma história, começa outra. Parto normal. 12 horas. Marcos presente, mão esmagada. Quando Sofia chorou pela primeira vez, Marcos jurou que ouviu Roberto rindo. Ela é perfeita, murmurou. Tem o nariz do pai dela, Isabela observou. Pobre criança. Riram, choraram. Família completa. Os alunos do instituto fizeram fila para visitar. Lucas trouxe um macacão tamanho RN. Futura mecânica bordado. Pedro trouxe bolo. João Vitor, que voltava nas férias, trouxe flores. Juliana trouxe capacete rosa tamanho bebê, para quando ela pilotar. Nunca, Marcos protestou. Todos riram. Seu Jorge segurou Sofia com cuidado de avô. Roberto está vendo isso, disse. Tenho certeza. Está sorrindo, Isabela concordou. Marina observava tudo. Família não é sobre sangue, filosofou. É sobre escolha. Vocês escolheram uns aos outros. Verdade. O instituto era mais que escola. Era família. Era legado. Era futuro. Dezembro. Formatura de fim de ano. 50 formandos. Marcos discursou. Sofia no colo. Dormindo. Vocês não são apenas mecânicos, são prova de que mudança é possível, de que segunda chance funciona, de que Roberto estava certo. Todos merecem oportunidade. Aplausos, lágrimas, esperança. Isabela observava, orgulhosa. Seu pai construiu isso, sussurrou para Sofia, com a ajuda do avô que você nunca conheceu, mas conhecerá, através de cada vida transformada aqui. Mariana, a mãe solteira, se aproximou. Consegui emprego, salário bom. Posso sustentar meu filho, obrigada. Você conseguiu. Nós só abrimos a porta. Às vezes é tudo o que precisamos. Uma porta aberta. Verdade. Roberto abriu porta para Marcos. Marcos e Isabela abriram para outros. Ciclo virtuoso. Legado multiplicado. O ano terminou com 200 alunos matriculados para o próximo período. Vamos precisar de uma sede maior, seu Jorge observou. Marcos olhou para Isabela, para Sofia. Então construímos uma. Do zero? Roberto sempre disse, melhor construir certo do que consertar errado. Isabela sorriu, Sofia também, coincidência ou não. O futuro se construía, peça por peça, aluno por aluno, dia após dia, como Roberto ensinou, como o amor verdadeiro funciona. O 4º mês trouxe desafios inesperados. Marcos acordou com o telefone tocando. 3 da manhã. Senhor Silva, Polícia Militar. Houve um incidente no instituto. O coração congelou. O que aconteceu? Tentativa de arrombamento. O alarme disparou. Precisamos que venha. Marcos acordou Isabela. Vestiram-se às pressas. Dirigiram em silêncio tenso. O instituto estava cercado de viaturas. Vidros quebrados, porta forçada. Levaram algo? Marcos perguntou ao policial. Aparentemente não. O alarme deve ter assustado. Isabela examinou os danos. Ferramentas espalhadas, armários revirados. Procuravam algo específico, observou. Seu Jorge chegou minutos depois. Analisou a cena com olhos experientes. Isso não foi roubo comum. Como sabe? Ladrão profissional levaria as ferramentas mais caras.
Essas aqui, apontou para um conjunto intocado, vale uns 20.000. Então o que queriam? Lucas apareceu do nada, capuz levantado, expressão sombria. Fui eu que chamei a polícia. Você estava aqui? Marcos surpreso. Durmo no galpão às vezes, quando a coisa aperta em casa. Isabela tocou o braço dele gentilmente. Você viu quem foi? 3 caras. Conheci um deles, traficante do bairro. Silêncio pesado. Por que traficantes invadiriam uma escola de mecânica? O policial questionou. Lucas hesitou. Olhou para Marcos. Pode falar, Marcos encorajou. Eles queriam que eu voltasse, para o movimento. Disse não, acho que vieram me pressionar. Ou te punir, completou seu Jorge. A realidade bateu. O instituto não era uma ilha, estava no meio de território conflagrado. Vão voltar, Lucas disse. É assim que funciona. Então precisamos nos proteger, Marcos decidiu. Como? Isabela teve a ideia. Transformamos isso em algo maior do que eles podem atacar. Não entendi. Envolvemos a comunidade toda. Fazemos do instituto algo intocável. No dia seguinte, reunião de emergência. Todos os alunos, pais que puderam vir, vizinhos curiosos. Marcos foi direto. O instituto foi atacado. Sabemos por quê. Não vamos recuar. Murmúrios nervosos. Mas também não vamos brigar. João Vitor levantou a mão. Então o que fazemos? Isabela assumiu. Transformamos o instituto em patrimônio da comunidade. Quanto mais gente envolvida, mais proteção. Mariana, a aluna nova, mãe solteira, falou. Meu irmão é PM, pode ajudar. Pedro acrescentou. O pai do Rafael conhece o subprefeito. Um por um, conexões surgiram. Rede de proteção informal. Mas precisamos dar algo em troca, observou seu Jorge. Marcos já tinha pensado nisso. Curso noturno gratuito, mecânica básica, para a comunidade. Temos estrutura? Faremos ter. A mobilização foi impressionante. Em uma semana. Curso noturno anunciado, 50 vagas, inscrições, 200 pessoas voluntários para ajudar, 15 empresários locais oferecendo apoio. 5. O traficante que ordenou a invasão apareceu numa quinta-feira, sozinho, sem armas aparentes. Quero falar com o responsável. Marcos saiu. Isabela ao lado. Seu Jorge atrás. Sou eu. Você está protegendo o Lucas. Estou ensinando mecânica. Ele me deve. O quê? Respeito, lealdade. Volta. Marcos manteve calma. Lições de Roberto ecoando. Ele deve futuro, para ele mesmo, não para você. O traficante riu. Você não entende como funciona aqui. Entendo, mas estou propondo algo diferente. O quê? Quantos jovens você perde por ano? Para a polícia? Para outras facções? Para a morte? Silêncio calculado. Eu ofereço alternativa. Saída honrosa, profissão, futuro. E o que eu ganho? Paz. Menos polícia na área. Comunidade do seu lado. O traficante pensou, longamente. Vou considerar. Partiu sem ameaças. Pequena vitória. Isabela abraçou Marcos quando ficaram sozinhos. Isso foi corajoso ou louco? As duas coisas. Roberto faria igual. Espero que sim. A primeira turma noturna começou na semana seguinte. 50 adultos, maioria homens, alguns idosos, algumas mulheres corajosas. Marcos dava aula, Isabela, seu Jorge. Até os alunos avançados ajudavam. Lucas se destacou como instrutor. Paciência infinita. Didática natural. Você tem talento para ensinar, Marina observou. Aprendi com os melhores. Juliana criou um grupo só de mulheres. Mecânica sem machismo. 15 participantes. Meu marido disse que é besteira, uma senhora comentou. O que você disse? Juliana perguntou. Que na próxima vez que o carro quebrar, ele que se vire. Risadas. Empoderamento. Mudança. João Vitor assumiu a gestão administrativa. Planilhas, horários, controles. Você deveria fazer administração, sugeriu Isabela. Depois. Primeiro termino aqui.
Pedro organizou um sistema de caronas para Rafael e outras pessoas com deficiência que queriam participar. Inclusão total, ele insistia. O instituto virou centro comunitário, mais que mecânica, ponto de encontro, de esperança. O casamento foi marcado para o 5º mês, simples como prometido. Sem vestido branco, Isabela decidiu. Sem terno, Marcos concordou. No instituto, com todos os alunos. A notícia se espalhou. A comunidade inteira queria participar. Vai ser maior que planejamos, Isabela riu. Tudo nosso é. Os preparativos viraram projeto coletivo. Juliana decoraria, João organizaria, Lucas cuidaria da segurança, Pedro do som. Parece formatura, brincou seu Jorge. Melhor, é celebração de vida, corrigiu Isabela. 3 semanas antes do casamento, Marcos recebeu uma ligação. Senhor Silva, Dr. Henrique Almeida, advogado. Sim? Represento o espólio de Roberto Ferreira. Há uma questão pendente. Que questão? Isabela cuidou de tudo. Na verdade, há um documento. Testamento atualizado, 1 mês antes de falecer. Marcos gelou. O que dizia? Prefiro discutir pessoalmente. Pode vir ao escritório? Marcos foi sozinho. Não contou a Isabela. Não queria preocupá-la. O escritório era modesto, o advogado, senhor de idade. Roberto me procurou. Queria garantir algo. O quê? Que você e Isabela ficassem juntos. Como assim? O advogado mostrou o documento. Ele deixou uma carta. Para ser aberta se vocês se casassem. Marcos pegou o envelope, mãos tremendo. Letra de Roberto. Meus queridos Marcos e Isabela, se estão lendo isso, meu maior sonho se realizou. Marcos, você foi o filho que a vida não me deu. Isabela, a filha que foi minha vida. Vocês juntos completam o círculo. Sei que carregam culpa, meu menino. Pare. Eu parti feliz, vivendo o meu propósito. Ao seu lado. Isabela, sei que sente falta. Normal. Mas olhe para frente. Com ele. Deixo um último presente. A escritura da oficina original, guardada há anos, está em nome dos dois agora. Façam dela o que sonhamos, um lugar de recomeços, com amor eterno, Roberto, pai. Marcos chorou. Ali, na frente do advogado, sem vergonha. Ele sabia, o advogado disse, que vocês se amariam. Como? Ele disse, eles são iguais, teimosos, orgulhosos, feridos, perfeitos um para o outro. Marcos levou a carta para Isabela. Leram juntos, choraram juntos. Ele planejou isso, ela disse. Manipulador adorável. Vamos reformar a oficina? Vamos fazer dela anexo do instituto. Perfeito. O casamento chegou. Dia ensolarado. Raro para a época. Isabela usava vestido azul simples. Marcos, camisa branca e calça jeans. Seu Jorge celebrou. Não era padre, nem juiz, mas ninguém questionou. Vocês se encontraram na dor. Se construíram no propósito. Se completam no amor. Os votos foram espontâneos. Marcos primeiro. Isabela, você me ensinou que amor não é posse, é parceria. Prometo ser seu igual, seu apoio. Seu desafio, sempre, Isabela respondeu. Marcos, você me mostrou que força vem da vulnerabilidade. Prometo ser sua paz, sua tormenta, sua casa, sempre. Lucas foi padrinho, Juliana madrinha. A festa durou até o amanhecer. Churrasco, música, dança. O traficante apareceu, discreto. Deixou um envelope, partiu. Dentro, dinheiro e bilhete. Para o instituto, continuem. Isso é surreal, Isabela disse. É Roberto operando do além. Marcos riu. A lua de mel foi um final de semana em Ubatuba. Simples, perfeito. Voltaram segunda-feira, trabalho esperando. Segunda turma formada, terceira começando. Lista de espera com 1000 nomes. Precisamos expandir mais, Isabela disse. Ou multiplicar. Como? Franchise social. Método Instituto Roberto Ferreira. Ambicioso. Você me conhece. Riram, planejaram, sonharam. 6 meses após a morte de Roberto, o Instituto tinha
80 alunos ativos, 15 formados e empregados, 200 pessoas da comunidade treinadas, 5 empresas parceiras, 1 unidade em planejamento. Marcos e Isabela trabalhavam 16 horas por dia. Amavam cada minuto. Estamos fazendo diferença, ela disse uma noite. Roberto estaria orgulhoso. Está, onde quer que esteja. O teste do compromisso foi vencido. Não pelo instituto apenas, pelo amor, pela comunidade, pela transformação. O futuro parecia promissor, mas as maiores mudanças ainda estavam por vir. O 7º mês trouxe uma manhã diferente. Isabela correu para o banheiro. 3º dia seguido. Deve ser algo que comi, disse a Marcos. Você mal tem comido. Estresse, então, Marcos insistiu. Médico. Hoje. A consulta foi no posto de saúde. Dr. Antônio, clínico antigo do bairro. Vamos fazer uns exames. Sangue, urina, rotina. Volta semana que vem. Isabela continuou enjoada, cansada, emotiva. Você chorou com comercial de margarina, Marcos observou. Era emocionante. Era margarina. A semana passou devagar. Instituto funcionando pleno vapor. 4ª turma iniciando. Lucas havia sido promovido a coordenador assistente. Salário pequeno, mas oficial. Primeiro emprego de carteira assinada, ele comemorou. Juliana conseguira estágio numa concessionária. Indicação de seu Jorge. Única mulher na oficina, ela contou. Vou mudar isso. João Vitor foi aceito em curso técnico de gestão. Noturno. Continuaria no instituto de dia. Pedro desenvolveu adaptações para carros de pessoas com deficiência. Projeto próprio. Vou patentear, anunciou orgulhoso. Rafael tornou-se referência em diagnóstico eletrônico. Superou todas as limitações físicas. Mariana abriu pequena oficina em casa. Troca de óleo e revisão básica. Clientela feminina crescendo. O instituto gerava frutos multiplicados. O resultado dos exames chegou. Isabela foi sozinha buscar. Marcos dava aula. Sentou no consultório. Dr. Antônio sorrindo. Parabéns. Pelo quê? Gravidez. 6 semanas. O mundo parou. Girou. Parou de novo. Impossível. Por quê? Tenho endometriose. Grave. Disseram que eu não poderia... Milagres acontecem, especialmente quando paramos de tentar. Isabela saiu em choque. Sentou na praça, processando. Bebê. Depois de anos tentando com Roberto. Agora, com Marcos, sem planejar. Roberto. O que ele diria? A resposta veio como brisa. Voz dele na memória. A vida sempre encontra caminho, Bela. Chorou. Medo, alegria, culpa, esperança, tudo junto. Como contar a Marcos? Esperou o jantar. Preparou massa especial, vinho para ele, suco para ela. Que ocasião é essa? Ele perguntou. Precisamos conversar. Marcos gelou. Tom sério nunca era bom. O que houve? Isabela respirou fundo. Estou grávida. Silêncio. Marcos processando. Mas você disse. Eu sei o que disse. Médicos disseram. Mas aconteceu. Marcos levantou. Andou. Voltou. Ajoelhou ao lado dela. Você quer? Não sei. Você? Eu perguntei primeiro. Tenho medo, Isabela confessou. Do quê? De tudo. Da idade, da saúde, de substituir Roberto, de não ser boa mãe, do instituto, do futuro. Marcos segurou as mãos dela. Eu também tenho medo. De quê? De ser como meu pai foi. Ausente, frio, distante. Você não é nada disso. Com você. Com os alunos, mas com um filho meu. Ficaram em silêncio, digerindo medos. Mas sabe o que mais sinto? Marcos continuou. O quê? Esperança, de que essa criança seja o melhor de nós dois e de Roberto. Isabela chorou. Abraçaram-se. Então vamos. Vamos. Vai ser difícil. Tudo nosso é. A notícia espalhou devagar. Primeiro seu Jorge. Já era tempo, ele disse. Roberto deve estar organizando as coisas lá em cima. Depois, os alunos mais próximos. Lucas emocionou-se. Vou ser tipo... Tio?
Se quiser. Quero. Muito. Juliana organizou chá surpresa. 3 meses depois. Instituto todo decorado. É menino ou menina? Todos perguntavam. Não sabemos, não queremos saber. Isabela respondia. A gravidez foi delicada. Idade. Histórico. Cuidados redobrados. Marcos tornou-se superprotetor. Não pode carregar peso. É uma chave de fenda, Marcos. É peso. Isabela ria. Irritava-se. Amava o cuidado. O instituto precisou se adaptar. Isabela reduziu carga horária. Lucas e João assumiram mais responsabilidades. Treinamento para quando o bebê chegar, ela brincava. A barriga cresceu. O projeto também. Segunda unidade do instituto confirmada. Bairro vizinho, prefeitura apoiando. Vamos precisar de mais instrutores, Marcos calculou. Os formados da primeira turma, Isabela sugeriu. Genial. 5 ex-alunos foram selecionados. Treinamento intensivo. Metodologia Roberto Ferreira. O nome surgiu naturalmente. Instituto Roberto Ferreira de Mecânica e Vida, propôs Juliana. Unanimidade. Roberto eternizado. Não em placa fria, em vidas transformadas. 8º mês de gestação. Ultrassom de rotina. Está tudo bem? Isabela nervosa. Médica concentrada. Silêncio longo. Sim, mas tem uma surpresa. Que surpresa? São 2. 2 o quê? Bebês. Gêmeos. Marcos quase desmaiou. Isabela riu, chorou, riu de novo. Roberto, seu danado, ela disse para o céu. Gêmeos mudavam tudo. Casa pequena, orçamento apertado, logística impossível. Vamos precisar de ajuda, Marcos reconheceu. A comunidade respondeu. Seu Jorge, serei avô postiço. Lucas, babá nas folgas. Juliana, organizo escala de ajuda. João, cuido da parte financeira do instituto. Pedro, adapto um berço duplo especial. Rede de apoio, família expandida, amor multiplicado. O parto foi marcado. Cesariana. 37ª semana. Noite anterior. Marcos não dormiu. E se algo der errado? Não vai dar. Como sabe, Roberto está cuidando. Você acredita nisso? Preciso acreditar. Manhã do parto. Instituto fechou. Todos queriam ir ao hospital. Pelo amor de Deus, não, Isabela implorou. Foram apenas os mais próximos. 20 pessoas. Família pequena, brincaram. Cirurgia começou 10 horas. Marcos ao lado de Isabela. Mãos dadas. 10h32. Primeiro choro. Menino. 10h33. Segundo choro. Menina. Perfeitos, médica anunciou. Marcos viu primeiro. Cabelos escuros, olhos curiosos. Parecem você, disse a Isabela. O nariz é seu. Pobrezinhos. Riram, chorando, rindo. Nomes foram escolhidos ali. O menino, Roberto Marcos. A menina, Sofia Isabela. Roberto e Sofia, Isabela disse. Força e sabedoria. 2 dias de hospital, visitas controladas. Lucas trouxe 2 macacões minúsculos. Futuros mecânicos. Juliana trouxe livros. Nunca cedo demais para a educação. Pedro trouxe móbile adaptado que ele mesmo fez. Peças de carro miniaturizadas. A volta para casa foi evento. Instituto todo na rua. Faixa. Bem-vindos, Roberto e Sofia. Isso é demais, Isabela emocionada. É amor, Marcos corrigiu. Primeiras semanas foram caos. 2 bebês. Rotinas diferentes. Instituto funcionando. Não vamos dar conta, Isabela disse numa madrugada. 2 chorando. Ela exausta. Vamos, juntos. Marcos pegou Sofia. Isabela com Roberto. Ninaram. Cantaram. Sobreviveram. A solução veio de Marina. Criei um grupo. Mães do Instituto. Podemos ajudar. Escala organizada. Cada dia, alguém ajudava à tarde. Isabela podia descansar. Ou trabalhar um pouco. Marcos reduziu própria carga. Seu Jorge assumiu mais aulas. 70 anos, energia de 30, ele dizia. Os bebês cresciam, o instituto também. Segunda unidade inaugurada no 3º mês dos gêmeos. 100 novos alunos.
Como vamos gerenciar? Isabela, preocupada. Descentralizando, Marcos propôs. Cada unidade um coordenador formado aqui. Lucas coordenaria a unidade nova. Responsabilidade enorme, ele disse. Você está pronto. Como sabe, Roberto saberia. O nome de Roberto virou selo de qualidade. Aprovação suprema. Sexto mês dos gêmeos, sentando sozinhos, personalidades aparecendo. Roberto, calmo, observador. Sofia, agitada, risonha. Ela puxou você, Marcos disse. Ele puxou Roberto, Isabela respondeu. Temos Roberto de volta, então. De certa forma. Noite, bebês dormindo, raros momentos a sós. Feliz? Marcos perguntou. Exausta, preocupada, sobrecarregada. Mas, completamente feliz. Você? Apavorado, cansado, confuso. Mas, nunca fui tão feliz. Beijaram-se, amor cansado, real, profundo. O milagre não foram só os bebês. Foi tudo. A transformação, a comunidade, o legado vivo. Roberto estaria orgulhoso. Onde quer que estivesse, certamente sorria.